Hoje você vai aprender. Hoje eu desafio você a assistir até o final. Por que que eu estou te desafiando? Primeiro que eu tenho que comentar de um livro, tá? Que simplesmente retrata a última civilização. Esse livro é um diário de bordo de alguém que relatou como foi o fim da última civilização. Do céu laranja convertendo para o céu azul, falando sobre o dragão de várias cabeças, com coroas nas cabeças, e que foi lhe dada autoridade, né, para atentar todos os homens da terra. Então, aquela visão, né, aquele livro de revelações, Apocalipse, de João, ao que tudo parece, isso vem acontecendo ciclicamente. Não me pergunte, eu não sou Deus, você tem que conversar com Jesus, mas parece que o Apocalipse é um fator que vem acontecendo. É a engrenagem da vida. Quando a sociedade chega num certo patamar, não é de tecnologia, mas sim de idolatria, Deus vai lá e simplesmente destrói a sociedade, né? Acontece o julgamento, inclusive o cara catalogou tudo isso acontecendo, tá? E depois reinicia a sociedade novamente. As pessoas podem achar que Deus é mau. Deus toda vez vem destruindo a sociedade, soltando os monstros e tal. Mas, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Bolsonaro, eu não gosto do presidente, eu não gosto de me envolver com política, tá? Mas o cara falou uma coisa que é verdade. Mais importante do que a sua vida é a sua liberdade. Vai chegar um certo ponto, com a imposição dessa agenda do mal, que você não vai poder nem peidar. Você vai ter que fazer um comunicado para fazer, estou peidando agora. Aí vai lhe dar autorização para peidar de meia-noite às 3. Você tem esse horário para peidar, hein? Guarde seu peito. Então a coisa está piorando. Está piorando. Você, por exemplo, pode ir na praia, tomar um solzinho? Que delícia! Não pode mais. Então as coisas vão acontecendo. E eu concordo com o Bolsonaro. Tem coisas que valem mais que a nossa própria vida, que é a liberdade. Então, meu irmão, eu não vou envolver em política. Não é meu papel aqui, tá? O brasileiro tem o que merece, tá? E aí? Qual vai ser? É isso aí. É o que merece mesmo. Então, eu não me envolvo com política. Mas eu realmente penso que a liberdade vale mais que a própria vida. Então, assim, o adversário, ele vai pesando. Ele vai destruindo o ser humano. Chega um certo ponto que a maldade está tão grande, o ser humano permitiu tanta maldade, que Deus vai lá e pulveriza aquilo ali. E aí as pessoas têm a chance de arrependimento, né? E pulveriza aquilo ali. E depois tem um recomeço. É o que eu acredito. Por isso nós temos aí o fator de grandes cataclismos, que já não é mais oculto, isso é verdade, tá? Que acontece periodicamente, tá? É só você lembrar do dilúvio, um cataclismo. Então as coisas vão acontecendo. E teve um cara que ele simplesmente relatou o livro dos cataclismos, né? E ele falou o seguinte, ele estava relatando o fim da sociedade que ele vivia. Inclusive o cara desenhou foguetes e a sociedade dele foi erradicada, não sobrou ninguém, tá? Então assim, eu queria compartilhar isso com vocês. E também no final desse vídeo eu tenho algumas fotos do Brasil. Eu vou guardar essas fotos para o final, tá? Para você poder entender. São fotos do Brasil. Você vai ficar abismado. Aguenta a mão aí, tá? Aguenta a mão aí. Então vamos lá. Esse é um livro chamado O Livro dos Cataclismos, tá? Que o cara vai relatando sobre o fim da sociedade. Então vamos lá para a gente poder pegar. Então ele vai contando, no ano de 1300 isso aconteceu. Aí você vai relatando, vai vendo, e daqui a pouco aparece um foguete no ano de 1300, tá? Então vamos lá, ele falou o seguinte, que uma estrela caiu do céu, tá? No ano de 1300, e você vê a construção, o tipo de construção, tá? Isso aqui tem a ver muito com Tartário. Aí o cara falou o seguinte, tudo começou com uma estrela bem grande que caiu dos céus, exatamente como o Apocalipse, as estrelas estão caindo, e o adversário foi lançado na terra, né? E aí, simplesmente, tudo acontece dessa maneira. O adversário, ou a estrela, não sei o que é isso, cai dos céus. E com a estrela caindo dos céus, começa a destruição das cidades.
Então você vê, por exemplo, aqui os caras voando, né? A destruição, as cidades sendo bombardeadas. E essas cidades aqui são cidades tecnológicas, que parecem um complexo industrial, tá? E aí, me parece esses seres estranhos aqui que parecem anjos, tá? E isso vem a se confirmar mais pra frente. Então parece que os anjos começaram a atacar as cidades, né? Caiu a estrela, né? E essas estrelas com referências bíblicas, e no livro de Enoque, toda estrela referencia a anjo, né? E as estrelas que estão no céu são prisões, são anjos que estão presos. E quando essas prisões forem abertas, as estrelas estiverem caindo, o bicho vai pegar fogo. Isso é só um comentário, não pode ser que não aconteça, tá? Então simplesmente parece que depois que as estrelas caindo, começou a pegar fogo, tá? Vamos continuar. E aí o cara fala o seguinte, olha só, isso aqui são complexos industriais, tá? Isso não é casa de gente comum, isso aqui não tem nada a ver, isso tá parecendo guindastes, isso a civilizações anteriores, guindastes. E me parece um tipo de cachorro grande, imenso, parece que ele está sofrendo, né? E aqui nós sabemos que esse tipo de raio vermelho é plasma. E eu venho falando para você que o plasma, dependendo da situação, ele petrifica. Inclusive, quando os anjos foram bombardear aquela cidade, esqueci o nome dela, e que falou com um cara da Bíblia lá, falou assim, ó, ninguém olhe para trás. A esposa do cara olhou para trás e virou estátua de sal. É mais ou menos a mesma tecnologia. Então, parece que tem algum tipo de energia que vem dos céus, tá? Que, ao que tudo parece, é plasma, que é vermelho, não se trata de fogo. Inclusive, ele descreveu o fogo de outra maneira. E que esses seres colossais não conseguem sobreviver. Por isso, se você assistiu o meu vídeo anterior, você vai ver esqueletos gigantes, né? Então simplesmente começou, né? A gente começou com as estrelas caindo, as cidades sendo atacadas por anjos e um tipo de energia plasmática destruindo esses gigantes, né? E aí ele fala o seguinte, o Sol ele tomou uma coloração diferente, mais dourada e escura. Esse aqui são os complexos industriais. Claramente isso aqui parece um guindaste, olha só para você ver a fiação, tá? O local inundado por água, caindo fogo dos céus, o local inundado por água, e as pessoas preocupadas, os reis e poderosos, se escondendo, né, em cavernas. Sempre foi assim. Por isso em Apocalipse fala que Deus vai rachar, não ficará rocha sobre rocha, e os governantes falarão assim, que essa montanha me esconda da ira de Deus, né? Então parece que os poderosos se esconderam aí em montanhas, em rochas, tá? Então nós temos essa referência ao livro aqui. Bom, vamos continuar. Depois a coisa começa a ficar um pouco estranha, que ele fala o seguinte, ele fala sobre serpentes com asas e coroas, né? Que me parece que são os demônios, né? Que é uma descendência do adversário, sobrevoando a terra, e foi lhe dado autoridade, né? Então esses seres têm autoridade sobre os homens. Então você vê o clamor dos homens para Deus, as cidades sendo destruídas, as pessoas vindo a óbito, e esse tipo de ser que eu não sei o que é, tá? E quando você pega a Bíblia, tem lá um ser com uma carcaça dura, com o rosto de ser humano, com patas, que parece esse ser, com chifres, que parece esse ser aqui. E ele vai descrevendo que esses seres estavam destruindo os seres humanos, né? E aí ele fala que houve julgamento de Deus, né? Que os povos, né, foram dizimados, né? Esses seres foram destruídos, eles foram soltos. Inclusive na Bíblia fala que vai ser por um breve momento. Então esses seres eles simplesmente caíram e simplesmente ocorre o julgamento de Deus para com a raça humana, né? O julgamento de Deus para com os homens, para com seus atos. E claro, os homens se unindo para destruírem esses seres. Então parece que essa foi o registro da última civilização. Parece também que os vulcões começaram a eclodir, né? As cidades pegaram fogo e os vulcões começaram a destruir tudo. Então esse é um registro da última civilização. Aí eles falam sobre as batalhas que aconteceu, das suas etnias, né? E aí a coisa começa a ficar um pouco estranha aqui. Primeiro que nós temos as visões de Ezequiel sobre carruagens, sobre tronos. Seres multidimensionais que têm vários olhos na carruagem. E nós temos também os querubins, os querubins, né? Que são seres com várias asas e várias cabeças, são 4 cabeças, tá? Então ele vai descrevendo, né?
que é o julgamento de Deus, e esses seres estão assolando a terra. Aí, aqui tem referência a Jesus, tá? Parece que isso aqui, eu não posso te falar, mas eu creio ser o Leviatã da Bíblia. Aquele que é o animal de Deus, tá? Que ele solta para assolar os maus. E parece que, eu não sei te explicar se isso aqui é Cristo, porque isso aqui, essa cruz, eu quero só deixar bem claro para você, o símbolo de Jesus Cristo nunca foi a cruz. Sempre foi o símbolo de mais. O símbolo de ser cristão no passado era a cruz de Malta. Ou simplesmente como você conhece o símbolo de mais, tá? Depois que veio a ser um crucifixo. Então, o que ele está contando aqui, que os cristãos estavam batalhando com algum ser e o Leviatã de Deus ajudando os seres humanos. Por isso que nós temos lá Donkey Kong, eu não sei se é Donkey Kong não, como é que é o nome daquele ser? King Kong. Aqueles filmes japoneses que tem uns monstros, eu não assisto filmes, eu não desperdiço minha vida com filmes, então para filmes eu sou um analfabeto mesmo. Mas aqueles filmes com seres gigantes, né, do Japão. E parece que, de fato, no passado isso aconteceu. E aí a coisa começa a ficar estranha, com chuva de fogo dos céus. E aí, aquele animal da Bíblia, né? Apareceu um animal com 7 cabeças, e cada cabeça tinha a sua coroa, e foi dada autoridade sobre a terra, e ele veio do mar. E realmente, tá na Bíblia isso aí. E parece que isso aí apareceu no passado. E continuando, né? Eles vão falando o seguinte, que os anjos começaram a tocar as trombetas, né? Diante de tanto caos. Inclusive, né, Apocalipse fala sobre o som das trombetas. Nós não estamos nas trombetas, só para te avisar, tá? Quando tiver, você vai ouvir claramente uma trombeta do céu. E aí, simplesmente, de repente, saindo seres dos poços, dos abismos, né? Seres que parecem gafanhotos gigantes. E eu não sei. Mas parece que esses seres, eles atacam apenas pessoas específicas. Como na Bíblia, aqueles que colocarem a marca, eles serão atormentados durante certo período de tempo. Então parece que esses seres estão atormentando essas pessoas, tá? É o que o cara contava no passado. E ele vai descrevendo sobre os acontecimentos que ele estava presenciando, né? As estrelas no céu celestes. E ele fala que tem uma estrela que puxou aqui, tá? As 3 Marias, eu não sei o que significa isso. E ele vai falando, ó, sobre as serpentes aladas sobrevoando os céus. E a quantidade, eu não sei se isso aqui é gafanhotos, se isso aqui são aqueles seres que azucrinavam a raça humana no fim do Apocalipse. E ele vai falando que o céu, olha só, isso aqui é de dia, isso aqui é o sol ficou negro. E ele vai contando sobre isso aqui, vai falando sobre os acontecimentos, tá? E depois ele parece que ele fala sobre algum registro de constelação que aconteceu, tá? E sobre uma estrela que caiu dos céus, tá? Aí ele fala o seguinte, isso aqui que eu acho importante a gente comentar. Ele fala, esse cara, que o céu era laranja. E que devido a essas 3 estrelas, não me pergunte, eu não sou Deus para te explicar isso aqui, mas parece que essas 3 estrelas, elas foram o que causaram a inversão do céu. Parece que o céu era laranja e devido a essas 3 estrelas, o céu ficou azul. Então esse cara vivenciou, ao tudo parece, um céu laranja que, de alguma maneira, com algum equipamento do estilo livro de Enoque, parece que inverteu isso aí, que era laranja e ficou azul. Então o cara vai descrevendo isso aí, né? E fala sobre a guerra dos homens, que no fim dos tempos os homens se duelarão uns contra os outros, e vai mostrando alguns símbolos, né? Simbologias, né? E vai falando, inclusive os cristãos, né? Sofrendo na mão desses caras. E aí as carruagens de Deus, tá? Ele vai falando sobre as carruagens de Deus, que já era conhecido, e depois nós começamos a encontrar essas moedas com desenhos das carruagens de Deus. Isso aqui são óleos, tá? Então ele vai falando sobre essas carruagens de Deus, tá? São os registros que sobraram. E tem uma foto também que fala que também teve naves voadoras que azucrinaram a raça humana, né? Então tem um castelo pegando fogo e uma nave dos céus, né? Com um turbilhão de fogo dos céus. Então a pessoa ela vai descrevendo, né? Sobre as estrelas no céu, sobre isso aqui, ó. Simplesmente o ser humano ficou escasso e com os fogos nos céus.
E com essas coisas que sobrevoavam o céu que ninguém sabia explicar. E aqui, ó, são cidades bem evoluídas, tá? Aí você fala assim, ah, isso não parece uma cidade evoluída, né? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqui um foguete que o cara desenhou, tá? Aí ele fala, ó, a espada de Deus caiu sobre nós, o céu ficou diferente, o pavor tomou conta de todos nós. Ele fala que as estrelas caíram e tudo pegava fogo. Então o cara vai descrevendo, né? E ele vai falando, olha, e tinha uma estrela muito luminosa nos céus, né, que apavorava as pessoas. O céu tinha um formato laranja. E vai falando, né? Esse é um tipo de portal que foi aberto, tá? Um tipo de portal. E eu não sei se estava drenando água aqui, esse portal, porque para portais água é fonte de energia. E isso aqui, ó, é tido pelos indianos como Shiva, deus da destruição. São objetos que soltam plasmas, não sei se é algum tipo de energia nuclear que fica no centro do espaço da Terra e que vai soltando a sua plasma. Ele vai contando sobre isso aí. Vai falando sobre as guerras que aconteceram, sobre esses seres soltando plasma, né? E aí, o mais interessante é o seguinte, parece que o adversário, ele quis guerrear nos céus novamente. Né? Eu não sei se o Apocalipse ele é cíclico, né? Mas parece que o adversário queria guerrear no céu novamente. Então ele foi lá, está descrevendo, e né, os santos sentinelas que não caíram de Deus protegeram a cidade voadora, a cidade de ouro. Né? Então, ao que tudo parece, também houve peleja nos céus, Miguel e seus anjos, né, mandaram esses seres para baixo. E depois ele vai descrevendo, né, que existe um aparato que abre um tipo de portal que faz com que isso aqui saia dos céus. Inclusive, teve uma filmagem na Flórida que saiu exatamente isso aqui, um vórtex voando. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? E exatamente a mesma coisa, só que o cara falando em 1300, né? Ele falando que essas coisas estavam aparecendo. Vamos continuar. Aí você fala assim, ah, meu, não é possível, né? Não é possível. 1520, tá? Foguete. 1520. Então, ao que tudo parece, eu já mostrei uma foto aqui dos egípcios, parece que o foguete não é algo novo, já é algo que se é utilizado há muito tempo. Então os caras vão falando, né, que o sol ficou negro, e ao que tudo parece, os seres humanos foram guerrear. Eu não sei o que os caras foram fazer no céu devido aos acontecimentos, mas né, parece que um foguete estava indo para cima. Né? Então o cara vai descrevendo isso, vai descrevendo, e a gente fica assim, meu, como é que pode o cara falar sobre isso, né? E registros sobre civilizações estranhas, né? Civilizações estranhas, sobre os acontecimentos. Eu vou passar de forma rápida aqui. Vai falando sobre como funcionava o céu. Inclusive, isso aqui nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Que é a Lua soltando laser. Ele vai falando, né, que esse tipo de orbes de luz dos céus são responsáveis pela inversão dos céus, que ao que tudo parece são as Três Marias. Não me pergunte, não sei se o cara... Eu acredito que o cara falou isso aqui bem intencionado, estava se referenciando à última inversão magnética. Então o cara vai descrevendo sobre as coisas que aconteceram, tá? Vai falando, ele vai contando as coisas que estavam acontecendo, tá? E vai dando detalhes, inclusive, né, sobre o fogo e a ira de Deus. E me parece que isso aqui é um pincel. E é aquilo que eu falo, reescrevendo a história. Oh, mas Deus é mau, Deus reescreve a história. Meu irmão, imagina você não pode sair de casa, você não pode trabalhar, vão enfiar biotecnologia em você, você vai ter que pedir autorização até para poder cagar. Você vai viver uma vida em cativo, é como Matrix. Você está preso numa prisão que você não consegue ver. A sua liberdade não existe mais. Então o ser humano ele está ali para sofrer e morrer, sofrer e morrer. Aí Deus vai lá e intervém, fala, ó, não, manda o cataclismo, erradica com toda a tecnologia, dá oportunidade para o ser humano ser salvo e recomeça tudo de novo. Como Deus trabalha, eu não sei, mas eu sei que é uma benevolência. Eu prefiro muito mais a mão de Deus pesando sobre mim do que a mão do adversário, porque Deus me deixa pelo menos arrepender. O adversário não. Você vê que quem é bruxo, quem é satanista, quem é essas seitas secretas aí, se o cara quer sair, ele é morto. Então o adversário não tem nem conversa, o adversário não permite nada. O adversário é assim. Agora Deus me dá a chance de arrependimento, então eu não fico com o jugo de Deus. Então parece que está reescrevendo a história, né? E vai falando sobre isso. Então
Então tem certas coisas aqui que é difícil até de eu explicar para vocês, que nem eu faço ideia do que é isso. Tá? Ele vai contando sobre as coisas que aconteceram, né? E, francamente eu não faço nem ideia. E vai explicando sobre os acontecimentos, tá? E nós chegamos nisso aqui, ó. Tá, temos os dragões, né? E nós chegamos nisso aqui, ó. Uma lua soltando laser para baixo. Ó, meu, isso parece loucura. Mas olha bem, lá no Star Wars, eu não sei o nome desse amparo, eu não assisto filmes, meu amigo. Eu coloquei na minha vida que eu prefiro livros. Porque o filme, muitas vezes, eu assisto alguns para trazer conteúdo para vocês, mas eu não consigo assistir filmes. Por quê? Porque é um desperdício de vida. Eu pego 3, 4, 5 livros, eu aprendo muito mais. Por exemplo, o livro da Batalha da Mente, da Rebecca Brown, me ensinou tanta coisa sobre como que os demônios agem que eu fiquei abismado. Então eu prefiro os livros do que filmes. Mas tem um filme de Star Wars que tem aquela estrela que solta um tipo de laser, né? Isso está no filme de Star Wars. E aí simplesmente ele vai retratando a mesma coisa. Tem uma estrela, uma lua, né, que solta um tipo de laser para baixo, né? E ele vai retratando isso, vai falando sobre esses vórtices que vão saindo. Então eu penso que tem a ver com essa estrela, tá? Então ele vai contando. Aí o pessoal fala, isso não tem nada a ver com Cristo, isso é ufologia. Não, não é ufologia. Os anjos têm tecnologia. Quando você lê o livro de Enoque, você entende que os anjos, os santos sentinelas e namorados das mulheres deram origem a gigantes. Eles caíram pelo monte Hermon, Armon amaldiçoado, e em troca das mulheres dispuseram de ensinar os homens tecnologia. Então os homens começaram a ter tecnologia. Como é que os anjos conheciam tecnologia? Então simplesmente tem tecnologia nos céus. E aí, por exemplo, na crucificação de Cristo, né, tem lá os anjos, né, o céu foi aberto. Se ainda está na Bíblia essa parte, né, o céu foi aberto e parece que tinha essas naves voadoras sobrevoando o local. Cristo não é um ET, não é um ET de Varginha, Cristo é simplesmente o próprio Deus. E quando ele vem a ser, quando ele diz, né, Pai, entrego minha alma em teu espírito, o pessoal fala que está consumado, o céu se abre. Então os mistérios do céu são revelados. Então simplesmente é muito mais coisa do que a gente possa imaginar. E nós temos algumas imagens aqui, né? Por exemplo, isso aqui é o Brasil, cara. É simplesmente o Brasil, né? E falei, os caras descrevendo o Brasil no ano de 1300... Como é que os caras estão descrevendo o Brasil no ano de 1300, 1400? Se o Brasil foi descoberto no ano de 1500, né? Pois é. É aquilo que eu falo. A realidade é assustadora. Então simplesmente estão descrevendo o Brasil com uma bandeira que eu nunca vi na vida, né? E simplesmente homens com cabeças de animais, não me pergunte, né? Alguns índios aí, e simplesmente seres humanos com cabeças de animais. E animais muito estranhos aparecendo aí, tá? Então ele vai falando sobre o Brasil, sobre o império que acontecia, fala, esse aqui é Canadá. Não é Canadá. Vou mostrar para vocês, tá? Essa referência ao Brasil. Inclusive aqui, ó, Canadá com canguru? Não, né? Então, é porque o Pangeia, os continentes eram mais unidos, tá? Não tô falando da era pré-diluviana, tô falando que cada vez que acontece um acontecimento cíclico, né? Uma grande catástrofe, todas as placas tectônicas, todos os países, alguma coisa acontece, meu amigo. Ou distancia, ou junta. Não me pergunte que não sou eu que projeto essas coisas. E aí vai falando, e o cara que fez esse estudo lá no Tartária, ele fala o seguinte, esse russo fala o seguinte, que desde a fundação do mundo, desde a época de Caim, quem manda nesse mundo são sempre as mesmas pessoas. Ele fala, olha, isso aqui é o símbolo, né? Deixa eu voltar lá. Ele fala, ó, isso aqui é o... Nossa, gente, pera aí, vamos lá. Ele fala o seguinte, ó, esse aqui é o símbolo, né, dos egípcios, né? Que simplesmente comandavam o mundo inteiro. Aí você fala, meu, não é possível, né? Então esse aqui é os egípcios. Esse aqui é os Estados Unidos, né? Olha, então, olha as bandeiras. Sudão, Síria, Montenegro, Polônia. Sempre é um formato de um pássaro, né? Retratando que há a simbologia, né, que sempre os egípcios dominaram o mundo, tá? Então vamos continuar para a gente poder pegar. Aí eu tenho uma imagem que eu vou passar brevemente, mas eu quero que você preste atenção, tá? Essa é a imagem do Brasil.
Aí você fala, quanto que foi tirado? 1.700 alguma coisa. Não existia energia elétrica naquele local. Já é de suspeitar aqui. E aí nós temos o quê? A bandeira do Brasil, né? Aquela estrela do Brasil, né? Então nós temos a bandeira do Brasil, né? Essas torres que me parecem ser torres energéticas. Iluminação sem fio, né? No Brasil. Nós temos essa foto. Temos essa foto também, tá? No Brasil. E aqui é o que? É onde ficava o Cristo Redentor, Corcovado. Então nós temos aqui, ó. Só que acontece, nós temos uma construção estranha, que eu nunca vi, né? Um modelo de construção que não é nativo do Brasil. E nós temos postes. Para onde quer que você olha, postes, 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 o tempo inteiro. Tirando essas arvorezinhas aqui, ó. Postes, postes, postes. Eu falei, mas para que tantos postes? Antenas, antenas, antenas nas casas. Aí eu falo, inclusive eu coloquei no conteúdo premium, que os caras tinham energia no Brasil livre. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguma coisa aconteceu. Não sei, não temos evidências. E só consegui chegar até aqui. Tá? Só consegui chegar, mas parece que tinha alguma coisa no passado. E aí, meu irmão, a coisa vai ficando estranha. Igual, por exemplo, essa foto aqui do Brasil, lá em Minas Gerais, tá? Pô, um monte de antenas. Você fala, mas antenas é comum, mas numa época que não tinha energia elétrica. Aí eu falo, meu, antenas. Para onde quer que você olhava, tinha antenas, o tempo todo com antenas. E aí eu falo, um bonde funcionando sem motor, sem propulsão, carregando um monte de pessoa, um tipo de energia livre, um poste sem fio. Então assim, a gente fica sem poder explicar para você como no passado os caras tinham energia se ela não foi inventada, né? Então simplesmente é muita coisa, pessoal, é muita coisa. A gente tem essas imagens, é aquilo que eu queria falar para vocês. Eu tenho mais fotos do Brasil, mas eu não quero publicar no YouTube, eu tenho os meus motivos para isso. Mas basicamente é o seguinte, alguém, não sei lá, alemão, encontrou esse livro, esse cara aqui, sobre o livro dos cataclismos, tá? Deixa eu voltar isso aqui. O que eu quero chegar para você aqui? Aonde que eu quero chegar com você aqui? Olha só, ao que tudo parece, essas inversões do campo magnético são cíclicas, ok? Elas periodicamente acontecem. E o motivo para elas acontecerem é o domínio do mal. Quando chega a um certo ponto que o ser humano já nasce para sofrer e ir no inferno, e o nível de pecado estiver extremamente alto, maior do que Sodoma e Gomorra, Deus manda sua fúria sobre a terra. Acontece a colheita de Deus, os bons vão para o céu, os maus são julgados e vão ao inferno. E aparece que isso ciclicamente vem acontecendo, porque o adversário sempre está tentando destruir a raça humana. E devido à benevolência de Deus, ele interrompe esse processo. Nós estamos vivendo momentos difíceis agora. Eu não acredito, pessoalmente, eu não acredito que o momento do fim dos tempos é agora. Porque essas civilizações, elas tinham foguetes, tinham muitas coisas. Processo de hidrogenia, hibridização, tudo mais que você pode imaginar. E Deus irou-se com eles, tá? Então o que eu quero que você entenda? Vamos chegar à conclusão final aqui, que eu tô cansado, né? Hoje eu trabalhei demais, não pelo YouTube, mas fazendo as minhas coisas. A conclusão que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem que amarrar na promessa de Deus. Não é ir pro meio do mato, não é tentar sobreviver, é simplesmente a promessa de salvação de Deus. Confie em Jesus Cristo. Porque não vai sobrar carne sobre carne, não vai sobrar rocha sobre rocha. A mais importante do que a tua carne é o teu espírito. Então confie em Jesus Cristo. Dê um voto de credibilidade a Cristo Jesus. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem angu nessa farofa. Mais a gente percebe que tem coisas por trás que nós não conhecemos, não fazemos ideia de como isso aconteceu, mas o padrão sempre é Lúcifer tentando destruir, Deus tentando salvar. Agora, como Deus age é um mistério. Por que Deus escolhe a catástrofe para fazer com que os homens se arrependam? É um mistério. Talvez no céu você pergunte a Deus. Só que Deus, ele é benevolente. Ele lhe dá a oportunidade de arrependimento. Do contrário, você nem nascido era, porque você já está puramente em pecados. Então, assim, é como Isaías dizia, profeta do passado: buscai a Deus enquanto você ainda pode. Não é difícil você dobrar o seu joelho e orar a Deus.
Confie em Deus. Confie. Deus, Jesus Cristo, manifestação do verbo que se fez carne. A Torá viva que habitou entre nós. Torá verdadeira, tá? Então Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. A manifestação da ressuscitação. A manifestação simplesmente do perdão. Ele é Senhor do perdão. Então, confie em Jesus Cristo. Ele é simplesmente o Deus que se fez menor para que nós possamos ter direito de salvação. Não consigo imaginar um Deus tão bondoso como esse. Bom, espero que você tenha entendido, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Forte abraço.